Esse vídeo resumo foi baseado na aula de herança multifatorial da disciplina de genética médica. Meu nome é Anacleto Braga, sou da turma 31 de Medicina da Univasf. Os pontos abordados nessa aula serão os conceitos de herança multifatorial, a relação de agregação familiar e risco relativo, os conceitos de herdabilidade, especialmente os estudos congêmeos, defeitos cardíacos congênitos, trombose venosa, obesidade, Alzheimer e câncer. Bom, vamos entender primeiro o que seria a herança multifatorial, também chamada de herança complexa. Trata-se de uma herança genética ou um fenótipo que depende de um ou mais genes ou que sofre interferência do meio ambiente. Também é chamada de herança quantitativa poligênica. Então, quando a gente começa a estudar genética, uma das primeiras coisas que a gente aprende é sobre a herança familiar. E quando a gente fala de herança multifatorial, não se pode dissociar da agregação familiar, que trata-se de várias anormalidades congênitas e doenças familiares que resultam de herança multifatorial. Não significa necessariamente que uma doença vai ter uma contribuição genética, pois o meio ambiente exerce influência tanto para a expressão quanto para a supressão de genes defeituosos. Isso é chamado de epigênese. Bem, e a gente vai calcular o risco de incidência de determinada doença, por exemplo. Tem uma doença sendo expressa em uma família, como é que eu vou saber qual a probabilidade de herdeiros receber aquele gene defeituoso e expressar aquela doença? Uma vez que a gente está tratando de traços multigênicos e multifatoriais, como já foi mencionado, e eles raramente produzem padrões claros de herança, ou seja, a gente nunca vai saber com clareza se aquela doença pode ser manifestada apenas pelo fator genético ou apenas por fator ambiental ou a mistura dos dois. Bom, tem essa fórmula, conhecida como risco relativo, né? Ele se trata da prevalência da doença em um parente X, por exemplo, R, né, afetado, sobre a prevalência da doença na população. Uma vez que a gente calcula essa proporção de prevalência familiar com prevalência na população e obtemos o resultado, se a gente tiver um resultado maior do que a probabilidade de agregação na população, significa que temos uma maior agregação familiar. Para todos os efeitos, a gente vai considerar o risco relativo igual a 1 como sendo o padrão basal, ou seja, o padrão social. O risco de qualquer pessoa em um determinado ciclo social, em uma determinada amostra social, de herdar aquela doença. Se a gente tiver valores acima de 1, temos um efeito significativo da agregação familiar. Para realizar a medida, a gente deve realizar a concordância de fenótipos em familiares, ou seja, a gente deve avaliar quantos indivíduos em uma mesma família apresentam aquela doença. O caso controle depende do comparativo entre afetados e não afetados. Deve-se separar os fatores genéticos e ambientais, ou seja, comparar a incidência em familiares não aparentados. Quem seriam os familiares não aparentados? Os cônjuges, os filhos adotivos, os agregados familiares, desde que não tenham herdado a mesma carga genética, certo? Lembrando que incidência se trata-se dos casos novos, prevalência, os casos totais em uma amostra, ok? Nesse contexto de risco relativo, a gente não pode também dissociar da herdabilidade. É um conceito que trata-se do componente genético em relação ao componente ambiental. Serve para medir a importância do papel da variabilidade genética sobre a variabilidade fenotípica, uma vez que o fenótipo depende da genética, do ambiente e da interação. A gente tem essa formulazinha. Herdabilidade seria o total de variação genética sobre o total de variação fenotípica, certo? Nesse âmbito de herdabilidade, a gente vai tratar dos estudos em gêmeos. A fórmula de cálculo de herdabilidade com gêmeos já é diferente. A herdabilidade seria 2 vezes a correlação entre monozigóticos menos a correlação em dizigóticos. Vale lembrar que monozigóticos possuem um componente genético bem maior do que os gêmeos dizigóticos, uma vez que os monozigóticos diferem, em média,
0,3% da sua carga genética. E gêmeos dizigóticos diferem, pela teoria, 50%, né? Lembrando que gêmeos monozigóticos, a separação deve ocorrer até o 14º dia. Caso contrário, poderão vir a nascer conjugados, ou seja, gêmeos siameses, chipófagos ou ligados, né? E a depender da região onde eles estão conectados, eles poderão ser toracópagos, ou seja, ligados pelo tórax, craniópagos, ligados pelo crânio, pigópagos, ligados pelo dorso. O problema de se estabelecer a herdabilidade, o estudo em gêmeos, vai além do contexto ético, né? Vai também pela dificuldade de se encontrar e se analisar a diferença de carga genética e diferença de influência ambiental em gêmeos, porque dificilmente você vai encontrar um gêmeo, um par de gêmeos, vivendo em ambientes diferentes, totalmente diferentes. Isso dificulta muito o contexto do estudo nessa população. Tem outro fator também que a gente deve considerar quando a gente fala de herança multifatorial, seria o limiar. Isso vai entrar um pouco na relação da agregação familiar também. Porque uma vez que a gente analisa determinada carga genética, determinada chance de ocorrência daquela doença em uma população, a gente meio que atribui que esse fator de risco é igual para todos. Só que se eu herdar um gene que predispõe uma doença, as minhas chances de desenvolver aquela doença não serão iguais à da sociedade. Serão um pouco maiores. Por exemplo, hipertensão arterial, que a gente já aprende que há um fator genético, apesar de todo mundo ter possibilidade de desenvolver hipertensão, diabetes, doenças coronárias, obesidade e assim por vai. Isso explica por que determinados genes predispõem uma família inteira a uma susceptibilidade maior a desenvolver determinadas doenças. Aqui, como a gente pode ver no gráfico segundo. Uma vez que, por exemplo, vamos supor que esse gráfico trata-se da diabetes. O risco geral da população, o limiar, né, geral da população, em contato com o fatores ambientais, correlação genética e ambiental e etc., seria 5% da população. Só que, desses 5%, eu vou ter um indivíduo que tem uma carga genética que predispõe a diabetes. Todos os parentes de primeiro grau desse indivíduo estarão dentro desse gráfico. Eles já não estarão mais dentro desses 5%. Eles estarão, no caso, dentro dos 20%. Dá para entender? Pois, além do fator social, eles vão ter o fator genético, ou seja, toda aquela família terá uma susceptibilidade maior a desenvolver a diabetes. Não sei se ficou bem claro, mas espero que tenha ficado. Para esclarecer melhor essa questão de limiar e de herdabilidade, trouxe aqui alguns exemplos de anomalias que possuem a frequência na população geral, porém o risco de recorrência é maior quando se tem parentes afetados. Por exemplo, anencefalia ou espinha bífida. A ocorrência na população em geral é 0,3. Só que se eu tiver um parente de primeiro grau afetado, o risco já vai ser maior para mim. Seria entre 2% e 5%. Luxação congênita do quadril, do mesmo jeito, 0,2 na população geral. Mas, parente de primeiro grau afetado, 2,5. Segundo grau, 0,5. Terceiro grau, 0,2, ou seja, já seria igual ao da população geral. Lábio leporino, 0,1 na população geral. Mas, se eu tiver um parente de primeiro grau, já se torna 4%. Segundo grau, 0,7. Terceiro grau, 0,3. Palato fendido, 0,04. Só que, tendo parentes afetados, já pula para entre 2% e 6%. Ou seja, já tem uma penetrância bem maior de carga genética, no caso do palato fendido. Pé torto, também é outro exemplo, 0,1% na população geral. E 2,5 desde que eu tenha um parente de primeiro grau, 0,5 parente de segundo grau, 0,2 parente de terceiro grau. Temos aqui um exemplo de lábio fendido, palato, na verdade, um exemplo de lábio leporino com palato fendido e exemplo de pé torto. Outro exemplo seria um defeito cardíaco congênito. A ocorrência dessa doença é de 1 para 120 recém-nascidos.
Trata-se da formação anormal da parede cardíaca ou dos vasos. A ocorrência de herança multifatorial é 90%. Ou seja, tem a carga genética, a carga ambiental e a carga concomitante, digamos assim, né? Se fosse só aberrações cromossômicas, seria só 5%. Mutações únicas, 3%. E fatores ambientais, 2%. Ou seja, defeito cardíaco congênito tem uma carga multifatorial, ou seja, poligênica, enorme de ocorrência. Ou seja, não vai apenas da carga genética, vai também... A gente pode ver que apenas a carga genética não exerce tanta influência. Muito menos apenas os fatores ambientais. Ou seja, é a união de todos esses fatores vão levar essa herança multifatorial a ser tão alta. A exemplo de defeito cardíaco congênito, temos aqui a comunicação atrioventricular persistente e defeitos no septo interventricular, além de muitas outras. Outra doença também que é bem favorecida pela herança multifatorial complexa seria a trombose venosa. Trata-se de uma hipercoagulabilidade ou uma intersecção das vias de coagulação. E ela ocorre pela interação de dois genes mais fatores ambientais, certo? Dos genes mais acometidos, por exemplo, que eu trouxe aqui para destacar, seria o fator 5 de Leiden, certo? A gente sabe que esse fator está ali relacionado na cadeia de coagulação. A ocorrência de trombose por esse fator na população geral é de 2,5%. Porém, em pessoas com carga genética familiar, essa porcentagem vai para 7% se forem heterozigotos e 80% se forem homozigotos. Mutações na protombina seria de 2% na população geral, porém, tendo a carga genética de 3 a 6% em heterozigotos e 70% em média em homozigotos. Já a relação de anticoncepcionais com a trombose venosa vai de 14% a 22%. Como não se trata de uma herança genética, que se trata de um fator ambiental, esse espectro de porcentagem vai para todos. Tem um fator de análise de ocorrência conhecido como odd ratio. Nesse caso, o odd ratio específico para a trombose venosa. Ele vai aumentar as probabilidades de ocorrência quando se combinam variante mutagênica, por exemplo, o fator 5 de Leiden ou a mutação na protrombina, com o uso de anticoncepcionais orais. Se uma pessoa possui o fator genético e faz uso de anticoncepcional, os riscos de desenvolver trombose vão de 30% a 150%. Certo? E o que seria o odd ratio, resumidamente? Seria as chances de uma doença acontecer sobre as chances da doença não acontecer sobre as mesmas condições. A obesidade seria outro exemplo de herança multifatorial complexa. Trata-se do excesso de peso que predispõe a doenças. Todo mundo sabe quais as doenças: depressão, doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, câncer, artrites. E estudos mostram que existe alta probabilidade de herança poligênica para a obesidade. Aí o que a gente vê em relação aos riscos? Quando o indivíduo possui nenhum dos pais obesos, as chances dele desenvolver a obesidade seria 9%. Tendo um dos pais obesos, já seria 50%. E ambos os pais obesos seriam 80%. Aí vem uma discussão sobre a relação ambiental e relação genética, que a gente já havia discutido no início da aula. Quando a gente vai discutir a obesidade, a gente deve parar para pensar em relação ao potencial da carga genética de ter predisposição a isso e aos fatores que influenciam o desenvolvimento da obesidade. Ou seja, uma criança que não possui nenhum dos pais obesos, dificilmente ele vai desenvolver a doença porque não tem nem fator genético e nem fator ambiental, provavelmente. Tendo um dos pais obesos, a gente já tem um peso genético e um peso ambiental. Uma vez que uma pessoa obesa vai proporcionar mais chances, vai proporcionar mais hábitos predisponibilizantes, certo? E ambos os pais obesos dispensa comentários, né? O Alzheimer se trata de uma neurodegeneração progressiva da função cerebral, ou seja, causa demência. É uma doença que pode se desenvolver por herança autossômica dominante, certo? No caso da herança autossômica dominante, cromossomos afetados 1, 14 e 21, mas também pode ocorrer por mutação esporádica no gene ApoE, no cromossomo 19.
Porém, sabe-se que, de maneira resumida, o Alzheimer se desenvolve por alterações gradativas na proteína tau e nas proteínas beta-amiloides, certo? E sabe-se também que todo mundo, todas as pessoas, com o passar dos anos, com o envelhecer, tende a acumular essas alterações no código genético. Todo mundo tem predisponibilidade a desenvolver o Alzheimer, de certo modo. Só que por que algumas pessoas desenvolvem antes? Aí entra a questão genética. E a questão do limiar também, que foi discutido anteriormente. Que a predisposição genética, a carga genética, vai aumentar as chances daquela pessoa a desenvolver e, consequentemente, desenvolver mais cedo até. O câncer seria outra doença também que é bem estudada e sabe-se que não se trata apenas de uma doença, mas sim um conjunto de sintomas, um conjunto de doenças. De maneira resumida, porque não é o foco da aula, o câncer pode se desenvolver por protocogenes ou oncogenes. Esses genes vão se manifestar via familiar, ou seja, herdados, ou por via esporádica de ativação genética, ou seja, depende do fator ambiental. Sabe-se que algumas doenças, alguns tipos de câncer, têm uma predisposição hereditária maior. Um exemplo seria os defeitos no P53, no BRCA1, que seria do câncer de mama, do NFA1, que seria o da neurofibromatose, e dentre outros. Sabe-se também que o câncer pode se desenvolver por fatores ambientais. Aí entra o conceito da epigenética. Maus hábitos, tabagismo, exposição, tudo isso corrobora para o desenvolvimento do câncer. Mas, voltando àquele assunto do limiar e da herdabilidade, uma vez que o indivíduo tem a carga genética e é exposto a fatores predisponibilizantes, as chances de desenvolver ainda é maior. Não necessariamente quem tem a carga genética para desenvolver câncer vai ter câncer, mas as chances são maiores. Por isso que é recomendado, então, fazer o rastreio. Bom, essas são minhas principais referências. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para poder dar uma ajudinha. E obrigado. Até a próxima.